Quando preciso de um orientador, você, graduando de odontologia, que está com essa dúvida, fica comigo nessa aula que eu vou te mostrar em que situações a presença de um orientador é obrigatória. Fica comigo até o final que eu te garanto que você vai sair dessa aula sem nenhuma dúvida. Bom, gente, essa é uma etapa, né, a da escolha do orientador, que deveria ser muito tranquila, mas tem alunos que apresentam muitas dificuldades, né? Seja porque eles gostam de muitos professores e de muitas áreas, enfim, e aí eles querem convidar muita gente, seja aquele aluno que não se identifica muito com alguém, fica com vergonha de fazer uma abordagem, não sabe qual é o melhor momento. Então, nessa aula, a gente vai falar especificamente de quando é obrigatório, né? Porque se é obrigatório, a gente tem que quebrar essa vergonha e seguir adiante, tá certo? Inclusive, no nosso curso, o Fórmula Dentista Pro, a gente tem um módulo, que é o módulo Projeto de Pesquisa Odonto, onde a gente faz essa abordagem da figura do orientador da pesquisa e de como escolher esse orientador. Tá? Então, lá no nosso curso, a gente dá dicas, né, práticas de como você fazer essa escolha que vai te dar clareza, tranquilidade e não dores de cabeça futura. Bom, então vamos lá. Grazi, certo, eu tô aqui na faculdade e tô confuso, não sei quando que eu preciso de um orientador. Então, existem algumas situações que são obrigatórias, que se você tentar fazer, a instituição vai te barrar. A primeira delas é o trabalho de conclusão de curso. Se você está numa instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, que você precisa fazer um trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, você vai precisar de um orientador. Esse orientador, normalmente, ele é um professor vinculado à instituição que você estuda, tá certo? Você pode até ter um co-orientador dentro da mesma instituição ou fora delas, né? Tem algumas instituições que abrem essa possibilidade. Mas, enfim, não existe uma escolha de dizer assim, eu quero fazer o meu TCC sozinho. E isso acontece também quando você estiver lá na sua especialização, lá na sua residência, lá no seu mestrado. Você não vai poder fazer uma dissertação de mestrado, um trabalho de conclusão de residência, uma monografia ou uma tese de doutorado sem orientador. Você vai precisar da figura do orientador. Então, TCC, obrigatório. Segundo, artigos científicos para revistas. Grazi, eu não posso fazer um artigo sozinho por minha conta e risco? Veja, você até pode, né? Mas a chance do seu artigo, primeiro, né? De você ter facilidade para finalizar esse artigo é muito baixa, principalmente se você for um aluno de graduação. E segundo, que se você fizer um artigo muito pobre metodologicamente, com referencial teórico pobre, enfim, raso, você não vai conseguir publicar em nenhuma revista. Então, por isso que a escolha de orientador também é importante ser estratégica, porque quanto mais autoridade o seu orientador tiver naquele assunto, mais chance é uma revista olhar, opa, esse artigo é da fulaninha de tal, que estuda sobre isso já há um tempo. Então, você procura orientadores exatamente porque eles têm uma bagagem maior do que a de vocês e traz autoridade para o tema. E a terceira situação é para programas de iniciação científica, né? Onde você vai ter que apresentar um projeto de pesquisa e esse projeto de pesquisa ele já vai ter que ser sido orientado por um orientador. E aí o que normalmente acontece é que se for programas próprios da instituição, muitas vezes eles abrem para que os orientadores sejam mestres, né? Especialistas ou mestres. Mas quando você tem programas de iniciação científica vinculado a agências de fomento, né, estadual ou federal, como é o caso do CAPES, do CNPq com o PIBIC, existe uma exigência que o orientador seja doutor, tá bom? E aí, dentre as possibilidades lá da sua graduação, você vai ter que procurar doutores, né, para o caso das bolsas de PIBIC, por exemplo, ou mestres quando você tem um programa da própria instituição. Mas então é obrigatório, você não pode simplesmente chegar a apresentar um projeto num programa de iniciação científica sem orientador nenhum,
tá bom? Ô, Grazi, tá, vem cá, beleza, eu já vi tanta gente falar mal de orientador, que orientador não funciona, que orientador não dá assistência, enfim. Por que que a orientação é tão importante, né? Primeiro, que vai direcionar o seu conhecimento, vai te trazer um conhecimento especializado. Quando você vai escolher um orientador, que não é a abordagem dessa aula de hoje, mas com certeza você vai procurar alguém que estuda a temática que você escolheu. Então, é alguém que já tem uma autoridade naquele assunto, que já está acostumado com metodologias para chegar a resultados para aquele determinado assunto. Então, esse direcionamento e conhecimento especializado, a orientação te traz. Outra coisa que a orientação te traz é o desenvolvimento de autonomia. É. Um bom orientador é aquele que dá as ferramentas para o aluno e a aluna conseguirem caminhar com as próprias pernas e conseguirem fazer a autogestão da sua pesquisa. Aí é que muitos alunos reclamam, sabe? Dizendo, mas eu não tive uma orientação de verdade. Enfim, mas isso é um outro assunto. Então, a ideia de uma orientação é essa, é desenvolver de uma autonomia, de uma autogestão do seu processo de pesquisa. O outro ponto é o apoio acadêmico, né? O orientador, ele já entende a dinâmica do mundo acadêmico. Então, né, ele sabe como constrói um projeto de pesquisa, ele sabe como você participa de eventos, ele sabe como submeter um artigo numa revista científica, enfim. E ele vai fazer correções a partir dessa vivência dele. Então, esse apoio acadêmico é o orientador que vai te dar a partir das vivências prévias dele. E por último, correção e feedback. Imagina você fazer uma pesquisa. Gente, dificilmente a gente faz uma pesquisa sozinha, mesmo sendo doutor já. A gente sempre faz com pares, né, para que todo mundo consiga revisar e contribuir. Então, imagina você fazer uma pesquisa onde você não tem feedback, não tem correções, né? É muito difícil a gente fazer uma autocrítica e uma autoanálise das coisas que a gente está escrevendo. O olhar do outro é muito importante, ainda mais esse outro sendo alguém que já é um pesquisador, que já trabalha com aquela temática. Enfim, então a gente precisa de correções e feedbacks durante todo o processo para que a gente apresente um bom trabalho, um bom resultado. Tá, Grazi, é possível então pesquisar sem um orientador ou em todas as situações é obrigatório? Veja, tem situações que não é formal. Por exemplo, eu estou na graduação e quero fazer uma pesquisa independente. Eu posso? Pode, se você tiver ferramentas metodológicas, um bom conhecimento de método de pesquisa, saber onde procurar fontes confiáveis, né? Estruturar bem a sua pesquisa, você pode. Mas a chance disso acontecer na graduação é muito baixa. Eu diria que é 0,0000001%. Chutando, assim, eu nunca vi isso acontecer na vida. Então, nem no doutorado, né? Nem quando a gente é doutor, a gente escreve só. É claro que quando a gente já fez o doutorado, aí a gente acaba escrevendo com pares, não precisa de um orientador especificamente, né? Você precisa de um orientador para tese, mas para fazer artigo, não. Então, não. Na graduação é muito. Você pode até tentar, mas a chance de ser um fracasso é muito grande. Então, não arrisque, né? Graduação, início de carreira, entrar no mestrado, entrar numa especialização, entrar numa residência, vai te exigir um orientador. E a ideia é que você saiba como escolher esse orientador para não ser uma dor de cabeça futura, e sim alguém que realmente lhe oriente, né, lhe apoie nesse processo que muitas vezes pode ser tão doloroso e tão difícil. Lá no nosso curso, Fórmula Dentista Pro, a gente tem um módulo onde parte desse módulo a gente se dedica a como fazer uma escolha assertiva na orientação. Gostou? Tá lá na minha bio. Dá uma olhadinha na minha aula gratuita. Bom, e já deixar aqui agendado com vocês a nossa próxima aula na terça-feira, às 19 horas, conforme o nosso combinado semanal. Grande abraço e até a próxima!